Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeiros Coríntios, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 17. Vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? Eu leio um versículo, a igreja lê outro. Diz assim o versículo de número 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Chamar aqui o pastor Naldo para estar fazendo essa oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, bendito, eterno Pai, nesta noite nós queremos te louvar, bendizer e te agradecer, meu Deus, pela rica e grande oportunidade de poder estar aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado. A nossa alma, Senhor, está alegre, simplesmente, meu Deus, pelo fato e a oportunidade de poder estar aqui para te bendizer e glorificar o Senhor. Pai, muito obrigado, meu Senhor da glória. Deus, o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, o Senhor tem sido
sido maravilhoso, meu Deus e meu Pai, na vida de cada um. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor nos venha nos dar essa graça, esta maturidade, esta convicção de a cada dia nos entender, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor nós não somos ninguém, mas somos seres dependentes de Ti, meu Deus e meu Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua benevolência e do Teu favor imerecido. Pai, é por isso que nessa noite nós queremos mais uma vez dizer que o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade, e é assim que nós te oramos e pela fé te agradecemos, e aquele que crê diz... As palmas louvem ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, irmão. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com os soldadinhos do rei. Os soldadinhos do rei louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudadinhos do rei, salve a igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o conjunto Adoradores do Rei. Os adoradores do Rei estão com a oportunidade nessa noite de adorar o Senhor. E a igreja está com a liberdade de entregar ao Senhor aquilo que você trouxe essa noite, amém, irmãos? Glorifica o nome do Senhor. Jesus, ele já está aqui, irmãos. Jesus, ele não perde culto. Louvado seja Deus. Adoradores do Rei, salve a igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Saúda a igreja com a paz do Senhor. Está com a oportunidade agora os valentes, o grupo Valentes de Davi, está com a oportunidade de louvar e adorar o nome do Senhor nessa noite. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha
Oh, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o departamento de senhoras, exército de Débora já está com uma oportunidade, irmãos. Que nessa noite nós não venhamos só fazer memória do sacrifício de Jesus, irmãos. Mas nós viemos, irmãos, pelo menos tentar sentir a dor do Cordeiro que foi sacrificado, irmãos. Louvado e engrandecido sejam. É por isso que o inimigo das nossas almas não quer só que a gente falte o culto de Santa Ceia, não. Ele quer que a Santa Ceia não entre dentro de nós. Porque quando esses alimentos entram dentro de nós, é mais um fortalecimento espiritual para as nossas vidas, irmão. Para que a gente venha permanecer, irmãos, perseverando na presença do Senhor. O Conjunto Exército de Débora já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Exército de Débora, da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para a casa do Senhor.
Eu queria chamar aqui o diácono Marcos para fazer essa oração. O diácono Marcos fazendo essa oração. O presbítero Francisco vai estar adorando ao Senhor. 2 obreiros para estar recolhendo. Certo, irmãos? E a igreja pode dar lugar para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai celestial, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo mais um dia, qual, meu Deus, que nós permanecemos de pé na tua presença. Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor venha cercar essa mesa nesta noite, operando no nosso meio. Deus, te entregamos nesta noite o dízimo e a oferta, Senhor, a qual que o povo de Deus tem trazido para a tua casa. Que o Senhor venha abençoar, consagrar, multiplicar, Senhor Jesus. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Gostaria de adorar o meu Senhor nesta noite, com louvor, aleluia. Peço aos irmãos que me ajudem, faz tempo que eu não louvo, estou todo me tremendo aqui, mas é para o Senhor, viu? Estou me tremendo, Jesus sabe. Ok, aleluia. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, um vivo ou morto sem poder me levantar. Coral, Senhor, não me censura, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça. Há muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Falar comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo
Se quiser, quero ouvir. Não me deixe, não deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não tema, de coragem vai em frente. É a presença que anela tão somente. Não há barreira que não possa ultrapassar. Mas estou fraco, oh, me esconda em tuas asas bem segura. Me agasalha em teu manto de ternura. Oh, me transporta como vento sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Que as palmas glorifiquem a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que louvor, né, irmãos? Bendito seja Deus. Quero fazer algumas apresentações. Meus amados, está conosco aqui o dirigente da nossa filial CDB, né, que é aqui na comunidade conhecida como Sardinha. Nós batizamos como CDB, Comunidade da Bênção. Está conosco o dirigente Diácono Nilton. Vê alguém com ele? Não veio ninguém, né? Glória a Deus. Está conosco também da nossa filial do Eusébio, o nosso pastor Naldo. Glória a Deus. E ali da nossa, eu ainda digo nossa, que eu me sinto ainda de lá, irmãos. Da nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, o diácono Marcos, glória a Deus. E o nosso amigo e o pastor presidente,
ali da sede, Wagner Silveira. Glória a Deus. Tem mais alguém na nave da igreja que não foi apresentado, irmãos? Todos são de casa. Glória a Deus. Agora é o momento mais importante, né? Da palavra. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Se os irmãos estão felizes com os visitantes, no 2 você vai dar aquele glória para remir o tempo, tá certo? No 2. 1, 2. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Wagner, deixa Deus te usar no nome do Senhor Jesus. Receba o servo de Deus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eu não vou expressar nenhuma palavra aqui nessa noite, porque os irmãos já sabem o nosso sentimento que a gente cultivamos, não apenas pelo pastor Heraldo, mas por toda a igreja Assembleia de Deus, por Cristo. Que Deus seja louvado, que Deus continue dando crescimento dessa igreja, tá bom? Da próxima vez eu vou pedir um pedido do pastor Heraldo. Da próxima vez, tira o presidente, viu? Acho que é uma responsabilidade. Eu sei que o título, muitas das vezes, ele envaidece o homem. Mas o homem deveria encarar o título como peso de uma responsabilidade a ser carregada. E o peso não é fácil, né, irmão? Se você botar um peso nas costas, você vai observar que não é fácil carregá-lo. Então as mensagens que o Senhor dava para o profeta, ou ele fazia o profeta sentir o que ele estava sentindo, ou ele fala igual a Abacuque no capítulo 3, peso da palavra que veio ao profeta Abacuque. Então observe que é um peso de responsabilidade que nós carregamos com o reconhecimento. Amém? Diz assim o texto sagrado: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza de coração ou sinceridade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração a Ti nessa noite. Não apenas a nossa voz, mas o nosso entendimento, o nosso coração, porque chegou a hora da exposição da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa preparar o nosso coração, mas que a nossa mente ela possa estar aberta e limpa para absorver tudo que será, Senhor, ministrado nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa e grandiosa. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é um resultado ou uma resposta, vamos dizer que é um resultado
do que a igreja de Atos ela passou a viver depois do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos são bem sabedores que o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se você observar o capítulo 1 do Evangelho que escreveu Lucas e o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que também o escritor foi Lucas, você vai observar que ele está escrevendo, endereçando aquela carta e o livro de Atos dos Apóstolos, aliás, o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, a um homem chamado Teófilo. A teologia ela vai dizer que este homem, ele foi um dos patrocinadores de Lucas para que ele pudesse escrever esses dois compêndios que estão nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o livro, o Evangelho de Lucas, ele vai narrar a história ou o período que Jesus viveu durante seu ministério terreno, praticamente 3 anos e meio. Quando nós observamos que Lucas, nos 22 capítulos, se não me foge a memória, ele vai narrar, ele vai descrever a vida de Jesus. Mas quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que ele vai dar continuidade. Agora ele vai dar continuidade à ressurreição, à assunção de Jesus e logo em seguida o cumprimento das promessas que viria sobre a vida dos apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele contém 28 capítulos. E se os irmãos observarem, há o início da igreja ali, mas não há o término da igreja ali. Por que há o início? Porque ali é o berço nascedouro, quando o Pentecoste vem sobre aqueles 120 homens e mulheres que estavam reunidos naquele cenáculo. Automaticamente o capítulo 28 não vai dar um ponto final na história da igreja, porque a história da igreja ela ia perpassar ou se desenvolver até os nossos dias. Então é como se fosse uma corrida de revezamento 3x4, aonde aquele que vai na frente, ele vai cumprir uma etapa, mas ele vai trazer o bastão para passar para outro que está atrás dele, para que a outro que está atrás dele continue o percurso. Assim é Deus que nos ensinou através do livro de Atos dos Apóstolos, que a história da igreja, ela não para no livro de Atos dos Apóstolos. É o que o Senhor falou lá no capítulo 16, versículo 13, do Evangelho que escreveu Mateus, quando ele estava nas partes de Cesareia de Filipe, e ele vai perguntar aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Aí, olhando para ele, todos os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros falam que tu és um dos profetas. Aí Jesus olha novamente para eles e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, espontaneamente e na frente de todos os discípulos, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação que você tiveste, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja ela dá continuidade de séculos e séculos. O diabo tenta parar, mas a igreja não para, porque a igreja ela pode ser constituída por homens, mas ela é desenvolvida pela ação do Espírito Santo de Deus. Aleluias. A gente observa que depois da descida, no capítulo 2, quando eles estavam reunidos lá em Pentecostes, aliás, esperando a descida, os irmãos sabem muito bem que Jesus Cristo aparece para ele durante 40 dias, a cerca de 500 irmãos vão presenciar ali, de mais de 500 irmãos vão presenciar Jesus Cristo já ressurreto. Quando eles estão aqui no Monte das Oliveiras, apenas 120 estão atentos ali, os últimos ensinamentos de Jesus. E eles ficam preocupados. Por que eles ficam preocupados? Porque agora eles vão ter que enfrentar
dali para frente uma caminhada sem a presença física de Jesus. É por isso que eles vão perguntar: e Senhor, o Pai restaurará esse tempo a Israel? Aí Jesus vai dizer: não compete a vocês saber o tempo ou as estações que o Pai determinou. Mas vocês têm que entender uma coisa: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês possam ser minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Logo em seguida, no versículo 11 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele sobe, assunto aos céus. Mas aparecem 2 homens de branco, ou 2 anjos, e vão identificar: olha, vocês não devem olhar para cima, porque esse mesmo Jesus que vocês viram indo assunto ao céu, ele vai retornar em glória. Aí a história se desenvolve, eles voltam para a cidade de Jerusalém, lá eles esperam 10 dias, até a descida do Espírito Santo. Ou seja, eram 500 irmãos que tinham visto Jesus. Aliás, era mais de 500 irmãos, que Paulo vai dizer no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Eram mais de 500, só que aqui só vai estar 120. E a Bíblia vai dizer que esses 120, eles não estavam parados, eles estavam em estado de movimentação. Ou seja, eles oravam, eles faziam um culto, eles adoravam, eles escolheram 12º discípulo, Matias, para substituir a Judas, o Iscariote. Nós vamos observar que dentro desses 10 dias, eles estavam atuando, eles não estavam parados, eles não estavam estagnados, eles não estavam preocupados, mas eles louvavam, eles adoravam. Se fosse no contexto de hoje, eles não ficavam em casa esperando as coisas acontecerem, mas eles vinham para a igreja, eles adoravam na igreja, mas também eles saíam para fora para a evangelização, mas eles voltavam para a igreja, eles adoravam ao Senhor, porque eles sabiam que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. E a prova cabal disso é que no capítulo 2, a Bíblia vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. É a partir daí que eles começam a anunciar o Evangelho, ou seja, Jerusalém. Aqui a gente às vezes tem uma ideia errada. Primeiramente tem que ser em Jerusalém, para depois eu ir por toda a Judéia, e depois em Samaria e até os confins da terra. O texto aqui vai nos dar uma ideia de continuidade, ou seja, eu prego em casa, mas eu também prego no meio da rua. Eu prego no meio da rua, mas também eu prego no trabalho. Eu prego em casa, mas também eu prego na faculdade. Eu prego em casa, mas também prego no ciclo de amigo aonde eu sou inserido. Não é apenas um contexto só para depois ir para outro contexto. Aqui é a ideia de continuidade, ou seja, eu prego em casa, mas também prego aonde eu for enviado. Eu prego aonde eu for enviado, mas também eu prego aonde eu possa retornar. E nós vamos observar que com aquela ação do Espírito Santo, vai ter uma má interpretação das pessoas que estão ali. Vão considerar aqueles homens embriagados. Aí adivinha quem entra em cena? É um homem chamado Pedro, aonde ele toma a frente e ele explica que aquilo ali não é embriaguez, mas é a promessa que estava se cumprindo, porque Joel falou no capítulo 2, versículo 28, que aquilo ali iria acontecer. E de fato e cabalmente aconteceu. Aí começa o percurso da igreja. Se eu fosse dividir o livro de Atos Apóstolos, os 28 capítulos, eu dividiria do capítulo 1 até o capítulo 7. A igreja, ela estava num cenário local, na cidade de Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, ela estava no nível nacional, toda a Judéia e Samaria. Do capítulo 13 até o capítulo de número 28, ela já estava em nível internacional, até os confins da terra. O interessante aqui é que Deus vai usar, em cada período desse, pessoas que se disponibilizam
para ser instrumentos na mão do Senhor. Do capítulo 1 até o capítulo de número 7, você vai observar que Pedro aqui, ele está no cenário de proatividade. Do capítulo 8 até o capítulo 12, Pedro também vai estar em proeminência, mas se você observar, entra em cena também um homem chamado Felipe. Também não se isenta de pregar um jovem chamado Estevão. Ou seja, a partir do capítulo 3 até o capítulo de número 28, vai entrar em cena um homem chamado Paulo. Então Deus, ele conta com cada um de nós para um percurso a se caminhar. Ou seja, você não foi escolhido para ficar sentado na igreja. Você não foi escolhido só porque você é bonitinho e você está fazendo aglomeração dentro do templo. Você foi escolhido, tirado de trás das malhadas, aleluia, esquecido, rejeitado. Mas Deus tem uma função, Deus tem um propósito. Deus te levanta como, aleluia, pregoeiro da sua palavra. Deus te levanta como missionário. Deus te levanta como boca de Deus aqui na terra. Aleluias. À medida que essa igreja ia crescendo, se desenvolvendo, nós vamos observar que os problemas iriam acontecendo. Mas a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, e por ser cheia do Espírito Santo, ela era perseverante. Aqui ela era perseverante não apenas no aprendizado, mas também em anunciar a palavra de Deus. É isso que o versículo 42 do capítulo 2 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, ela nasce nos alicerces da verdade. Ela começa com o derramamento do Espírito Santo, mas a pregação é cristocêntrica. A pregação, ela tinha por base a fé em Cristo Jesus. Não somente o seu período na terra, mas também a sua morte, a sua ressurreição e a sua assunção. Então isso era pregado iminentemente naquela época. Mas a igreja, ela aprendia, irmão. A igreja, ela sentava para aprender. A igreja, ela sentava para ouvir. A igreja não perdia os cultos. Era culto de ensinamento, era culto de escola dominical, era culto de campanha, era culto evangelístico, era culto avivalista, era culto de Santa Ceia, era culto do domingo. Ela não faltava, por quê? Porque ela sentia o desejo de aprender a palavra de Deus. E automaticamente, aprendendo a palavra de Deus, eles se levantavam para pregar. Ou seja, não tem como você ser pregador se você antes não sentar para aprender. Não tem como você ser ensinador se antes você não senta para aprender. Aleluia, quem está ensinando. Tem muitas pessoas que estão sendo levantadas hoje por ele mesmo, com a voluntariedade de servir a igreja, mas eles nunca foram doutrinados, eles nunca sentaram para aprender. Eram homens sem compromissos, que vinham até para a igreja, mas sentavam e logo saíam. Não tinham comprometimento com a igreja, com o ensinamento. E hoje nós vamos ver, irmão, se a igreja não se a igreja não se sentar para aprender, não tem como a igreja se levantar para pregar. Hoje nós temos tantos e tantos recursos. Temos a internet, que é cheia de vídeos, aulas, que é cheia de curiosidades da Bíblia. E às vezes nós preferimos estar em outros sites de curiosidade extra-bíblica. Nós gastamos tantos e tantos tempos com entretenimento, às vezes com saída, às vezes com passeio. Não estou dizendo que isso é errado, mas a gente perde tempo porque a gente não tira o maior tempo ao aprendizado da palavra. O que é que Pedro vai dizer na sua carta? Crescei na graça e no conhecimento. Se a gente não crescer no conhecimento, nós vamos ser enganados, irmãos. É por isso que tem muito crente embaraçado aí afora, enganado por vãs sutilezas de doutrinas heréticas, que às vezes tem aparência até de que é correta, mas nem tudo que reluz é ouro.
nem tudo que brilha é a luz do Espírito Santo. O diabo muitas das vezes vem com um sapato de algodão para enganar a sua igreja. A Bíblia vai dizer que, se for possível, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os santos. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela aprendia perseverantemente na palavra. É a palavra, irmão, que vai nos conduzir aos triunfos da vida. É a palavra que nos vai fazer resistente e resiliente aos momentos sombrios. Aleluia. Você acha que Paulo aguentou o que aguentou por quê? Por causa da palavra. A palavra, ela tem que ser a sua bússola. Ela tem que ser a sua constância diária. A palavra, ela tem que ser o elemento que te leva diante das adversidades. Você se lembra quando Jesus, no capítulo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo? Como foi que Jesus venceu a tentação? Jesus venceu todas as 3 tentações usando a palavra. E na segunda tentação o diabo até quis enganá-lo com uma palavra fora do contexto. E palavra fora do contexto é um pretexto para um erro, uma gravidade, um problema muito grande dentro da igreja. Também está escrito: darás ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te livre de todos os males. Aleluia. Aí Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se nós estivermos cheios da palavra, irmão, nós não vamos ser enganados. Se nós estivermos cheios da palavra, nada vai nos fazer arredar o pé da onde Deus nos colocou. Deus te colocou aqui para que você se enraize na palavra, cresça forte, mas cresça valente no Senhor através da palavra. Era uma igreja que amava aprender e ensinar a palavra, mas também era uma igreja que permanecia perseverantemente na oração. A igreja, ela ora com fervor e constância. A igreja de Jerusalém, ela não possuía apenas uma boa teologia. Ela não sabia apenas as doutrinas sistemáticas. Ela não apenas sabia o contexto do Antigo Testamento. Era uma igreja que também sabia orar. Ela se levantava, ela sentava para aprender, ensinava para pregar, mas ela se ajoelhava para orar. Aleluias. Oh, glória. Os líderes, Pedro e João, no capítulo 3, eles vão para onde? Eles vão para o templo de Salomão. Aliás, para o templo de Herodes. Eles vão fazer o quê? Orar. Mas eles não já tinham recebido o Espírito Santo? Eles não já tinham recebido o revestimento? Não era o suficiente? Eles não poderiam ter ficado em casa? Poderiam. Mas era uma prática deles estarem no templo orando. Aleluia. Se você observar, a igreja sobre perseguição, ela ora, e o Espírito Santo desce novamente, e acontece um fenômeno sobrenatural. Atos capítulo 4, versículo 31, que diz: e todos eles, tendo orado, tremeu aquele lugar onde estávamos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. A liderança entende que para escolher obreiros é necessário que ela ore.
Aleluia. É por isso que eles escolheram os 7 diáconos. A igreja também entendia, aliás, os discípulos também entendiam que eles deveriam se dedicar à oração, porque eles estavam perdendo muito tempo em distribuir os donativos daquela época. E eles vão dizer: não é bom que nós servimos as mesas, porém nós escolheremos, vocês devem escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, porém nós devemos nos dedicar à palavra e à oração. Aleluia. Será que você está vivendo uma vida de oração? Será que você está dedicando o seu tempo, aleluia, a conversar com Deus? Aleluia. Quando Paulo, ele foi lá para a cidade de Damasco, e ele foi perseguido e ele foi surpreendido, ele foi perseguir os cristãos, e ele foi surpreendido pelo Senhor. Lá ele teve aquela visão, os seus olhos ficaram cegos, e ele foi lá para Damasco, para a rua chamada direita. Aí Deus se revela, aleluia, a um homem, orientando ele, dizendo que ele deveria ir para a rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e ele ia procurar um homem chamado Paulo, apelidado de Saulo. E ele estava fazendo o quê? Ele estava orando, aleluia. Quando Pedro foi preso, a Bíblia vai dizer que a igreja fazia constante oração sobre a vida de Pedro. E a maior prova disso é que quando a igreja ora, Deus responde, irmão. Quando a igreja se ajoelha para orar, as coisas do mundo espirituais começam a trabalhar. Quando o homem ora, Deus trabalha. Aliás, quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, quem trabalha por ele é Deus. Tem muita gente correndo desenfreado, e Deus quer apenas que você entenda, se ajoelhe, ore a Ele e dependa dEle, porque a hora vai chegar. Pode ser até hoje que a tua bênção chega, pode ser até hoje que a cura bata em tua porta, pode até ser hoje, aleluia, que as portas se abrem, possa ser até hoje que as coisas vão tomar um rumo, mas vai depender da tua oração. Oh, aleluias. Estamos constantemente nos desdobrando, quando não nos esticando, ao ponto de nós nos rompermos para criar novos métodos e novos planos, novas organizações que façam a igreja progredir, assegurando maior disseminação e eficiência para o evangelho e para a igreja. Porém, o plano de Deus é trazer à tona o máximo de nós. Ou seja, Deus está à procura de homens e mulheres que oram. Deus está à procura de homens e mulheres que oram. Porque a igreja do século 21, ela procura métodos, mas Deus procura homens e mulheres que oram. Assim diz M. Boldes. Observe que no capítulo 22, versículo 33, versículo 30, do profeta Ezequiel, a cidade de Jerusalém já estava invadida pelo Império Babilônico. Ezequiel estava nas margens do rio Quebar, ele com mais de 10.000 homens que foram levados cativos. Aí Deus aparece para Ezequiel e diz para Ezequiel no capítulo 22, versículo 30: e busquei dentre eles um homem. Deus buscou quantas pessoas? Apenas um. Aleluia. Porque um nas mãos de Deus, irmão, sempre vai ser maioria. Um homem de joelhos orando, você não tem, aleluia, a percepção do que ele pode causar no mundo espiritual.
A rainha da Inglaterra disse que tinha mais medo de um homem, de um crente, de joelhos em oração, de que todo o exército das Nações Unidas. Aleluia. Você se lembra de um homem chamado Eliseu? Que quando ele foi invadido pelos sírios, aleluia, ele olhou e não se preocupou. Geazi olhou e ficou desesperado. Aleluia, ele ora para o céu e diz assim: abre a visão desse moço. Quando ele orou, a visão do moço abriu, e o que é que ele contempla? Ele contempla, aleluia, que por fora da cidade há um batalhão de anjos rodeando aquela cidade. Quando o crente se ajoelha, irmão, aleluia, os céus se movem e trabalham em prol da tua vida e da minha vida. Ei, alabrandague, açore, badaga, ire, badarai. Jeremias no capítulo 33, versículo 3 vai dizer: um convite do Senhor, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Aleluia, aleluia. Aqueles que procuram a Ele de maneira nenhuma vão ficar sem resposta e sem manifestação. Salomão, escrevendo no capítulo 8, versículo 17 do livro de Provérbios, ele vai dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Sabe quem é que está mais interessado que você ore do que você mesmo? É o próprio Deus. Ele está te esperando lá no local que você abandonou. Aquelas noites que você passava acordado, que você chorava, que você debruçava, aqueles momentos em particular que você se deliciava na presença dEle. Ele está dizendo: meu filho, retorna para o mesmo canto, aquele canto de intimidade, aquele canto de relacionamento, aquele canto de envolvimento, aquele canto aonde você se ajoelhava, sentado em pé, lavando as louças ou varrendo a casa. Eu me manifestava e você saía até sapateando. Tu se lembra daquela época aonde Deus te visitava e era um mistério dos céus? Orar é a atividade mais nobre que um homem pode desenvolver na terra. Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer que ele preferia ensinar um homem a orar do que 100 homens a pregar. Sabe por quê? Porque a oração, a pregação sem oração, ela não surte efeito. Mas a pregação com oração, aleluia, o diabo sai correndo a quilômetros. Aleluia. Um homem orvalhado pelo poder da oração, irmão, ele abre caminhos, ele faz as coisas acontecerem. Aleluias. Você se lembra de Daniel? Aleluia, que orava 3 vezes ao dia com o seu rosto voltado para a cidade de Jerusalém. Houve uma época em que os inimigos de Daniel quiseram tirar aquilo que Deus já tinha colocado sobre o rei da Pérsia e da Média. Aleluia! Quando eles arquitetaram contra Daniel, em vez de se desesperar, o que foi que Daniel foi fazer? Daniel foi orar. Porque a melhor resposta é a oração. A melhor resposta para a calúnia, a melhor resposta para a defamação, a melhor resposta para a perseguição, a melhor resposta para a prova, não é bater de frente, não é ficar igual um siri dentro de uma lata, é orar, porque quem ora, Deus responde.
Eu estou sentindo Deus nesse negócio. Ai, rebarabandagai, ai, rebadagai. Dide com direle abraga, sudri amandarai. Aleluia. Existe um livrinho bem pequenininho. Você lê ele em um dia, chamado A Oração que Funciona. O autor é um autor anônimo. Olha o que ele diz no seu livro. Aleluia. Satanás ri do nosso zelo no serviço. Ele zomba da nossa sabedoria e da nossa eloquência. Mas treme quando a gente se ajoelha para orar. Oh, aleluia. Uma igreja que persevera na oração, ela abre caminhos, ela abre fronteiras. Uma igreja que ora é uma igreja representativa na comunidade. Porque o primeiro resultado não é lá fora, o primeiro resultado é aqui dentro em oração. Aleluia. O primeiro resultado da pregação não é quando eu abro a Bíblia e trago o tablet e eu pego no esboço, ou já tenho um esboço na minha cabeça. O maior resultado, aleluia, é no quarto secreto, aonde você se dissipa de todo orgulho, de toda valentia, de toda altivez, de toda soberba, de toda sabedoria, e se humilha na presença do Senhor, para que Ele possa te usar como instrumento. E eu vejo aqui que tem muitos instrumentos que Deus vai usar de maneira poderosa. Ei, vaso, fica na brecha, não arreda o pé. Tá difícil, ora. Tá complicado, ora. Tu não vê a resposta, ora, que ao tempo certo a resposta virá, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Eu vou resumir o resto dos pontos, porque eu já falei para o pastor Heraldo que eu tenho um compromisso de terminar aqui. Tenho que pegar umas irmãs lá no 31 de março. A igreja que é cheia do Espírito Santo, irmão, ela é uma igreja que persevera e tem um profundo relacionamento com Deus através da oração. Mas através desse relacionamento vai se perpassar ou vai se estender para o relacionamento com os irmãos. Quem se aproxima de Deus se aproxima do irmão. Quem sente Deus sente a dor do irmão. Quem anda em contato com os céus, aleluia, é sensível à necessidade dos irmãos aqui na terra. Aleluia. Irmão que é orgulhoso, não fala com o outro. Irmão que quando vê o outro passa para o outro lado da calçada. Irmão que sabe que o outro irmão é humilde, aleluia. Às vezes tranca a cara, não fala, não chama para aniversário, não chama para o relacionamento. A igreja de Atos Apóstolos não era assim não, irmão. Eles eram um em comunhão com os seus irmãos. E falando em união, eu me lembrei do Salmo 133 que Davi escreve, que vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai citar o óleo e vai citar o Monte Hermon com o orvalho. O óleo era usado para consagrar no Antigo Testamento profetas, reis e sacerdotes. O óleo significava poder, significava autoridade e unção. Observe que o óleo era derramado da cabeça, transpassava pela barba, chegava nas vestes e ia até o chão, mostrando que a unção, ela vinha de Deus e tinha que prepassar todo o corpo daquele que era oferecido o óleo. Você sabe o que é o Monte Hermon? O Monte Hermon é um monte frio que ficava ao lado esquerdo da cidade de Israel, que ele orvalhava a água, ele descia, ele prepassava pelo monte
e descia e corria, ou seja, ele orvalhava aonde ele se estendia as suas correntes. E o que quer dizer isso com união? A união, ela vem de cima. Aleluia. Sabe por quê? Porque é Deus que dá no coração do crente. É Deus que faz prepassar sobre a vida do crente. E o crente orvalhado com óleo, o crente orvalhado, aleluia, com as águas do Hermon, ele sabe amar, ele sabe perdoar, ele sabe conviver, ele sabe viver, aleluia. A vida cristã, ela tem que ser marcada por comunhão com os irmãos, aleluia. A igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que adorava, irmão. Aleluia. Adorava na prova e adorava na bonança. Adorar não é apenas abrir os lábios e cantar uma canção. Adorar não é apenas treinar um cântico bonito e começar a repeti-lo. Adoração é uma entrega de vida. Adoração é uma caminhada incessante, mostrando que Deus está com você e você está com Deus. Quando Jesus Cristo, ele se encontrou com a samaritana no capítulo 4, o que ela vai dizer para ele, vai perguntar para ele, depois que ele havia descobrido ou descortinado a vida daquela mulher? Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoram nesse monte, vocês em Jerusalém, qual é o lugar certo? Aí Jesus, vocês adoram que não conhecem, nós adoramos porque conhecemos. Aleluia. Aleluias. Mas vai chegar o tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vão adorar. Porque o Pai vai procurar os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adoração, irmão, é um estilo de vida. Aleluia! Eu canto e adoro, mas a minha vida ela é representativa diante da comunidade. Eu abro a minha boca, salmodio. Eu canto, Jesus está comigo. Eu canto mesmo em meio às dores. Eu não vou renunciar ao meu chamado, mas eu também tenho que viver aquilo que eu canto, aquilo que eu adoro. A minha geração é semelhante à geração de Isaías. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aleluia. A igreja de Jerusalém era uma igreja que temia a Deus e experimentava os milagres. Temor aqui, irmão, não é medo, é reverência. É você entender aqui que não apenas esse local é sagrado, mas a adoração que você tem que dar a Ele tem que ser sagrada. Eu não venho pelo que Ele pode me dar, eu venho porque aquilo que Ele já me deu. Às vezes a gente cai em um sério risco de pensar que temer é não fazer as coisas com medo de Jesus, mas a Ele honrá-lo com todos os seus princípios, independente de onde você for. É distante do meu pastor, da igreja, mas pelo meu temor ao Senhor, eu reverencio a Ele. E automaticamente, se você vai observar, a igreja, ela vai experimentar vários milagres, ao ponto de os aventais e os lenços de Paulo curar os enfermos. Apenas da sombra de Pedro alcançar os enfermos eram curados, porque havia temor naquela igreja, aleluia. E por aqueles homens alcançar simpatia com a população, o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Observe que a igreja vai começar com 120 pessoas, não é?
Atos capítulo 1, versículo 15. Lá no capítulo 2, versículo 41, não é mais 15, não é mais 120 pessoas. Vai dobrar para um número de quase 3.000. Em Atos capítulo 4, versículo 4, o número da igreja vai ter um acréscimo de quase 5.000 homens em Atos 4:4. Em Atos 5:14, a Bíblia vai dizer que a igreja crescia mais e mais, era a multidão dos cristãos. Em Atos 6, versículo 7, vai dizer que a igreja crescia na palavra, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes eram agregados à fé. Em Atos 9:31, a igreja crescia em número. Aleluia. Em Atos capítulo 16, versículo 6, a igreja chega na Europa através de Paulo e Silas. Eu observo o cenário hoje. Hoje nós temos a internet, temos os smartphones mais atualizados da nossa época, temos Instagram, temos Facebook, temos tantos programas aí, mas a igreja, ela não cresce saudavelmente, porque sabe o que está faltando? A mobilização do Espírito Santo. Eu posso ser técnico em TI, eu posso ter um conhecimento avantajado em programas de comunicação, mas se eu não tiver o Espírito Santo, não tem como a igreja crescer, irmão. Aleluia, aleluia. A igreja daquela época não tinha caixa amplificada, não tinha um som de qualidade, ela não se reunia em um cenário bonito como esse, mas quando um homem se levantava para pegar a palavra, quando uma mulher se levantava para pregar a palavra, aleluia, coisas grandes aconteciam. Se levante no nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém aqui que queira fazer uma reconciliação ou confessar a Cristo. Se tem alguém aqui que precisa dessas qualidades. Aleluia. Precisa, aleluia, amar, aprendendo e ensinando a palavra. Precisa ser perseverante na oração, aleluia. Precisa andar em comunhão com Deus e também com os irmãos. Oh, aleluias. Se tiver, venha para frente, eu quero orar por você. E logo em seguida já passo o trabalho para o pastor Heraldo. Deus, eu quero alçar a minha voz e levantar meus sentimentos a Ti nessa noite. Já te agradecendo pelo Senhor ter, Senhor amado, habitado no meio dos louvores. Eu sei que a outra parte do culto, Senhor, haverá uma manifestação sobrenatural, através da repartição, ó Deus amado, do Teu corpo, e simbolizado por este cálice. Ah, Deus amado, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor amado, porque Tu estás neste local. E a Tua palavra, Senhor, é verdadeira sobre este ambiente. Eu quero te pedir que nessa noite, Pai, o Senhor nos traga, meu Pai, um despertamento para que a gente possa entender os caminhos corretos que devemos seguir por meio da Tua palavra, e que o Senhor possa continuar enchendo essa igreja do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa continuar dando revestimento, que o Senhor possa continuar usando os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu quero te pedir, Senhor amado, que o Senhor pegue aquele que está caído, lance, Senhor amado, a Tua mão sobre ele e o levante para que ele possa se despertar. Ah, pastor, mas é difícil, o Senhor não está na minha pele. Aleluia. Eu sei que é difícil, filha, eu sei que é difícil, mas sem Jesus é pior ainda. Segura na mão dele e caminha para um caminho de triunfo e na sua dependência. Assim eu te oro, Pai, e já te agradeço no nome de Jesus. E quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, né, irmãos? Glória seja dada
ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar pelo pão. Aleluia. A levita Rochelle. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Soberano seu Deus, bendito eterno Pai. Graças nós te damos por esse alimento, meu Pai, que é a tua palavra, Senhor. A santa, poderosa, infalível palavra de Deus. Estamos alimentados pelo poder da tua palavra, Senhor. Nesse momento agora eu consagro este pão, Senhor. Que o Senhor venha consagrá-lo, meu Pai, esse pão que passou pela mão do homem, meu Senhor. Mas eu te peço agora que o Senhor venha consagrar. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, sair do natural para o sobrenatural. Deus, e que cada pessoa, meu Pai, que comer este pão, que representa o teu corpo crucificado no madeiro, meu Senhor, venha ser, meu Pai, fortalecido, meu Pai, no nome de Jesus. É o que eu te oro, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nosso Deus, digno de honra e de glória. Aleluia. Quem souber nos ajude, amém? A igreja está feliz, igreja? É dia de festa, dia de celebrar a ressurreição do nosso Cristo, né? O que Ele fez por cada um de nós, aleluia. Aleluia. Glória, aleluia. Sei que estás aqui nesse posso te sentir, sonda-me, com teu te contemplo, sua glória sobre mim transforma-me com teu amor, enche-me com teu
nada pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem o porvir. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Falta alguém receber o pão, irmãos? Glória. Aqui as levitas. Falta as levitas. Aleluia. Falta as levitas. Bendito seja o nome do Senhor. Na sonoplastia já foi lá. Glória a Deus. Sonoplastia. Você tem liberdade de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto sagrado diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode cear. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo suco. Vamos orar pelo suco. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Espírito Santo. Diácono Marcos, venha orar pelo suco. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, nós, Pai, nós estamos aqui, Senhor, dentro da Tua casa, dentro do Teu templo, Senhor. Deus, nós te pedimos, Pai, que a Tua presença, Senhor, reina sobre as nossas vidas, Senhor. Te entregamos, Pai, neste momento, Pai, este suco que simboliza o Teu sangue. Ó Deus, venha consagrar nesta noite, meu Deus, alto mar. Deus, que venha nos revestir do Teu poder, das Tuas armaduras nesta noite, derramando, meu Deus, Pai, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Alto mar, Senhor, que nós possamos, Pai, sair daqui edificado, cheio da Tua graça, da Tua presença nesta noite. E assim, meu Deus, eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Levita Francisco, presbítero Francisco, adorando o nome do Senhor.
fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com olhar do Senhor, envolvendo a mim. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia. Ele está perguntando: onde é tua dor e por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está ao teu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado. Poderoso ele é, pode tudo fazer, abre o teu coração. Ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. É Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Estamos num ato muito importante, irmãos. Fiquem atentos. Tem gente lá fora. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Falta alguém receber o suco, irmãos? Tomar? Não falta mais ninguém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor Wagner tinha um compromisso, por isso que ele saiu. Glória a Deus. A apresentação aqui, não sei se está certo. Cauê Azaf, é isso? Gael Azaf. Gael, né? Vocês estão sendo filmados, viu? Glória a Deus. Aniversariante Caleb, não está? Cadê ele? Traga ele aqui, os pais. Vamos apresentar. Caleb não está, nem os pais também. Está lá em cima. Glória a Deus.
Quem está feliz com Jesus aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Traz ele aqui. Glória a Deus. O pedestal era para estar aqui já. Traga ali o pedestal, por favor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Pai de nação não saber segurar um menino, né? Glória a Deus. Vamos apresentar o Kael Azaf a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levanta as mãos para cá. Glória a Deus. Bendito eterno Senhor Deus, Pai bendito e amado. Te apresentamos, meu Pai, o Kael Azaf nas tuas mãos. Esta criança está sendo consagrada a Ti, Senhor. Que essa criança venha crescer, meu Pai, nos Teus caminhos. Que essa criança, meu Pai, venha ser uma criança, meu Pai, dotada pelo Teu Espírito Santo. Abençoa esta criança, meu Pai. Consagramos a Ti, Senhor, o Kael Azaf nas Tuas mãos. Abençoa a vida dele, a saúde, a família, seu pai e a sua mãe. No nome do Senhor Jesus, que eles venham, meu Pai, ensinar o caminho que ele deve andar, que é o Teu caminho, meu Pai, na Tua santa palavra. Que ele venha ser um grande homem de Deus. É o que eu te oro, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Está consagrado a Deus. Glória seja dada a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, né? Para a glória de Deus. Vamos orar agora pelo Caleb, né? Glória a Deus. Alguém está acompanhando o Caleb para vir ficar do lado dele? É a avó? Venha ficar do lado. O vô pode vir também, se quiser, viu? Glória a Deus. Oremos pelo Caleb. Glória. Soberano eterno Deus, também te apresentamos o Caleb, Senhor. Deus, mais uma data na tua presença. Deus, que essa criança também venha continuar os seus dias de vida, meu Pai, na sua presença. Guarda a mente, guarda o coração desta criança. Desejamos que ele venha ser um grande homem de Deus, que ele venha, meu Pai, andar nos teus caminhos, que a mente dele venha ser fechada para o mundo, meu Senhor, e que seja a mente aberta para a tua palavra, que ele venha se interessar nas coisas que edificam, nas coisas que são do céu, em nome de Jesus. É o que te oramos, é o que te agradecemos. Senhor, te apresenta a tua noiva, a tua igreja, o teu povo. Leva teu povo em paz para casa. Livra do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, do carro desgovernado. Meu Senhor, dá uma noite reparadora
reparadora de sono ao teu povo, fortalece a tua igreja, que a tua igreja saia daqui avivada, meu Pai, restaurada, motivada por essa palavra que foi ministrada, meu Senhor, que nós vemos, meu Pai, viver a tua palavra, se agarrar na tua palavra, pois é a tua palavra que nos vivifica, é a tua palavra. O homem não tem nenhuma saída, o homem não tem nenhum caminho a não ser a te servir. Meu Pai, nos ensina a te adorar, nos ensina a olhar para o céu, porque o apóstolo Paulo disse que as coisas que edificam são as coisas do alto. Oh Espírito Santo, levanta, restaura, transforma a tua igreja no nome de Jesus. Deus, eu te peço, meu Pai, pelos que estão caídos, eu te peço pelos que estão desmotivados, eu te peço pelos que não estão tendo sabedoria de guerrear no combate. Deus, abre o entendimento. Deus, que as escamas dos olhos venham cair. Deus, que os cobichões venham sair. Deus, eu ministro sobre a vida do teu servo, os que não estão conseguindo vir para a tua casa. Deus, dá força. Deus, move. Deus, faz alguma coisa. Deus, nós te imploramos que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha agir. Não importa a maneira que o Senhor queira fazer, o importante é que o Senhor traga para perto de ti. É o que te pedimos no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Bote as mãos santas assim. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a amada igreja. Essa igreja que assim digam amém. Estão abençoados no nome de Jesus. O diácono fica para ajudar